Hoje vamos falar, vamos falar e seguir falando, na verdade, sobre a graça, né? Que a gente começou o domingo passado e eu falei que falaríamos aspectos da graça. A graça é Cristo, mas a graça, na graça de Cristo está contida, né? Estão contidas as riquezas da graça. E uma das riquezas da graça é o sangue do Senhor. Amém? Sangue precioso que nos limpa. Amém? E nos limpou de todo o pecado. Mas hoje vamos aprofundar nisso. Por quê? Porque muitas vezes se fala, Cristo morreu por você. Isso é uma verdade? Sim. Mas o propósito do Senhor, sim, não foi vir para morrer por nós. Esse foi um brinde. A cruz do Calvário e a salvação que nós temos foi algo que o Senhor nos entregou por causa de algo anterior que aconteceu. E vamos aprender sobre isso. Amém? Amém. E quero que abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 10, versículo 4 até o 10. Hebreus capítulo 10, versículo 4 até o versículo 10. Amém? Vamos ler. Diz assim: porque é impossível que o sangue de touros ou de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quero falar aqui. Há uma vontade. Ele veio para quê? Para manifestar ou para cumprir a vontade do Senhor. Amém. Amém? Ele veio, Deus preparou um corpo. O verbo se fez carne por causa de um propósito. E o propósito era fazer a vontade do Senhor. Amém? Depois essa palavra, depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele volta a falar a mesma coisa. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ou uma vez e para sempre também. Uma vez e para sempre. Então vamos entrar aqui. Novamente quero falar o que estávamos lendo. Eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Amém? Jesus Cristo caminhou aqui na terra. Ele veio por causa de um propósito e uma vontade. E ele estava sujeito a esse propósito e a essa vontade. Ele não fez o que ele quis. Ele não falou, agora quando estava com Satanás, poderia ter falado para Satanás, para o diabo, quando falou, fala para essas pedras se converterem em pão. Ele poderia ter falado, eu sou filho de Deus, sabia? Eu posso começar a brigar com o diabo, o meu pai é melhor que o seu, entende? E começar a brigar e começar a falar, eu vim aqui porque eu sei o que eu vou fazer com você. Não, Jesus não falava nada que o pai não falasse para ele falar. Sim. Ou para ele dizer. Amém? Ele estava sujeito a uma vontade. Ele é um modelo. Cristo é um modelo. Ele era homem por fora e era Deus por dentro. Sim. Nós por fora somos homens, somos carne, mas se abrissem nosso corpo, se encontrariam com quem? Com Jesus Cristo.
Então, quero que você entenda, até Jesus esteve sujeito a uma vontade e a um propósito. Amém? Ele estava sujeito a Deus, estava sujeito ao Pai, estava sujeito ao Espírito de Deus. Amém? Então, o que acontece? Aqui Cristo chega, ele é enviado, né? Ele, diz a palavra que foi preparado um corpo, né? Em Isaías capítulo 9, versículo 6, fala, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Sim. Esse menino era Jesus de Nazaré. O filho era o Cristo, que estava encapsulado dentro desse menino. Então, aqui fala que se preparou um corpo. Um corpo por quê? Porque o corpo era o cordeiro. Quando João Batista olha e fala assim, eis aqui o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não estava falando do Cristo, estava falando da condição humana, da condição sem pecado de Jesus, mas estava falando, esse corpo tem um propósito. Esse corpo tem um propósito, e esse propósito seria levar todos os nossos pecados. Amém. Amém? O que acontece aqui? Ele está sujeito, e vou falar bastante isso, está sujeito a uma vontade e a um propósito. Ou não, amor? Sim. E aqui era um assunto. Deus não estava satisfeito. Deus não o sacrifício de touros, de bodes, né? De animais não saciavam. Deus não estava satisfeito com esses sacrifícios. Esse sacrifício cobria somente o pecado, mas era por um ano. Era algo que não chegava, não era completo. Amém? Então Cristo veio para saciar a vontade do Pai. Amém? Que deveria ter, né? Essa contagem. Ele veio para saciar essa vontade eterna de Deus. Ou não? Então, aí onde eu quero entrar nesse ponto hoje com você. Muitas vezes se nos fala, Cristo morreu por você na cruz. Amém. É uma verdade, sim. Mas nós temos que entender esta palavra. Se você está anotando, amém? Se você tem caderno aí, caneta, ou celular, ou tablet. Se você está anotando, este é o título. E vamos ver a primeira parte. Escreva aí, o sacrifício de Cristo tem 3 etapas. Amém? E vamos ver a primeira hoje. Amém. O sacrifício de Cristo tem 3 etapas. Vai estar dividida... Claro. O tema vai estar dividido em 3 domingos. Em 3 domingos, porque é muita coisa. A gente poderia falar agora de uma vez, mas é muita coisa. Você vai ficar assim, pastor, vai ficar no caminho, né? Então, não queremos que você perda. Não queremos que você perca, perdão. Não queremos que você perca. Amém? Então, disse, pois o sangue de touros ou de bodes não quiseste, né? Nem te agradaram. Não, ele não estava satisfeito. Algo de Deus não estava pleno, não é, amor? E aí onde entra este ponto. O sangue do Senhor, tá? O sangue do Senhor, o sangue de Cristo, em primeiro lugar, é para Deus. Porque ele não estava satisfeito. Então, muitas vezes nós vemos, Jesus foi enviado para nos salvar. Não, quero te falar uma coisa, é ainda mais glorioso do que você imagina. Porque ele veio para saciar a vontade do Pai, não a vontade do homem. Então, quando você fala, Jesus veio morrer por mim, quero te falar uma coisa. Quando se fala que nossa salvação é pela graça, é porque ele não veio nos salvar. Ele não veio fazer, como não nos veio salvar, pastor? Não, havia um propósito, obviamente, mas por graça, pela graça, porque não era a obrigação de Deus.
O homem pecou, Deus deu as costas para Deus e falou, eu sou independente, agora eu não preciso mais de você. O homem foi infiel, o homem quebrantou a aliança, o homem quebrantou essa palavra que foi dada, esse acordo que tinha Deus com Adão, e ele falou, não, Deus falando, não coma dessa árvore, ele comeu, ele desobedeceu, então ele tinha sua punição. Quando nós falamos, não, e Jesus veio morrer por mim, quero te falar uma coisa, vamos entender e vamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Porque você pode se achar a grande coisa, oh, o próprio Deus veio para me salvar, viu? Não é assim, não. Aqui há uma vontade, e a vontade do Senhor era saciar o Pai, era deixar satisfeito o Pai, era alegrar o coração do Pai. Amém? Isso é algo importante. Pode falar. Na verdade, o Senhor, né, Jesus, veio para solucionar um problema, né? Porque o homem tinha se transformado num problema. Exatamente. Por quê? Porque Deus não podia. Então por que se o homem pecou, por que Deus não matou toda a humanidade e pronto? Não, porque a palavra diz que o homem foi feito à imagem e semelhança. Era como se destruir a si mesmo, né? Então o homem não podia ser destruído. Então como vou solucionar esse problema? Mas isso já tinha solução desde antes da fundação do mundo, né? Isso que foi imaculado antes. Pedro falou isso, né? Que ele foi imaculado desde antes da fundação do mundo. Ele foi entregue, né? Isso significa imaculado, Deus já sabia o que ia acontecer. Às vezes a gente pensa e fala, nossa, é como que Deus se pegou assim de improviso. Nossa, agora o que eu vou fazer? O homem pecou, o homem comeu da árvore. Oh my God, o que eu vou fazer, né? Tipo, teatro, né? Eu meu. É verdade. Eu mesmo. Eu mesmo. Em vez de oh my God, eu mesmo. Então, mas não, ele não é pegado de improviso. Amém. Ele já sabia o que ia acontecer. Isso é algo muito chave. Sim. Porque às vezes, uma vez eu ouvi, né, falar uma pessoa que era ateia, que se eu acredito em Deus, esse Deus é um Deus ditador. E todos são uns bonecos governados por ele. E se alguém não faz o que ele quer, vai e mata, né? E, na verdade, se nós vamos para o Gênesis, não tem nada a ver. Porque se Deus tivesse sido um Deus ditador, não tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você fala, só vai ter essa árvore e somente essa árvore você vai comer. Não. Ele deu a liberdade, ele apresentou. Tinha 3 tipos de árvore no jardim, né? Toda árvore boa para comer, essa era um tipo. Sim. A árvore da vida, que estava no meio do jardim, e a outra árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus fez ele com uma liberdade. Só que aí o diabo, né, entrou, mas Deus sabia de tudo o que ia acontecer. Mas Jesus veio para satisfazer Deus, para falar para fazer com que ele cumprisse. Sim. Agradar ao Senhor era cumprir a lei, né? Porque todo mundo sabe, né, como Moisés veio a lei nas tábuas. Não sei se, por exemplo, eu ia na escola dominical quando era pequena, né, criança, e aí me ensinavam os 10 mandamentos, né? E a gente tinha que saber de cor, né? Não amarás ao Senhor teu Deus e os 10 mandamentos, né? E nós vemos que durante a história o homem nunca fez. Mas ele falou, meu filho, em forma de homem, ele vai me agradar. Amém. E ele vai cumprir tudo, né? O que a natureza de Adão não conseguiu fazer durante séculos, agora meu filho vai fazer. Amém, amém. E aqui vemos no calendário do Antigo Testamento, né? Houve um dia que tinha muito a ver com nossos pecados. E esse era o dia da expiação, né?
Levítico. Ou o dia do perdão, o né? dia do Também. o dia do perdão, É, né? era até uma festa dos judeus, né? O dia do perdão, uma vez por ano. Imagina, Deus vai nos perdoar de toda a imagina, besteira quero que a gente fez. Quero que você pense. Não, quero que você pense nisso. Imagina, chegou a festa do perdão, cara. Vamos fazer algo, vamos nos movimentar, vamos fazer. Por quê? Porque se a gente não entende isso, que ele não estava obrigado a fazer. Mas aqui ele está dando misericórdia. Porque não podia destruir. Ele amava o homem Totalmente. porque fez a imagem e semelhança, A né? misericórdia e a graça são duas coisas diferentes. Muitas pessoas confundem isso. Sim. Né? Até o dia de hoje tem pessoas que falam Sim, misericórdia. né? Que Deus tenha misericórdia. De mim. De mim, né? Quero te ensinar uma coisa. Há uma diferença entre misericórdia e graça. São duas coisas diferentes. Misericórdia vem da palavra, né? Misericórdia, que significa colocar a miséria, o coração, na miséria de alguém. Exemplo, você vai na rua, você vai caminhando e alguém pede uma moeda para você, você dá uma esmola, você dá um dinheiro, você está colocando o coração de você, sua boa intenção, está colocando na miséria de alguém. Mas você não está levando ele para o melhor restaurante da cidade. Você não vai tomar ele e levar para sua casa para morar com você. Não. Por quê? Porque você está fazendo um ato de misericórdia. É algo que você não poderia fazer. Você escolhe ou não escolhe. Entende? É a sua decisão. Ou dar uma moeda ou não dar. Mas se um filho está passando por um problema, você não tem escolha. Ou ainda mais, se seu filho, né, tem, por exemplo, está na escola e ele tem mais notas ruins, né, aí o professor fala que ele está batendo nos seus coleguinhas, você brinca com ele, mas você não vai falar, agora você vai ficar sem comida durante um ano, você vai embora da minha casa, não. Se ele vai ele vai ter ainda assim sua comida todos os dias. Ele está no seu quarto, com sua cama, suas comodidades. Ele vai tomar banho. Ele vai tomar banho. Se, por exemplo, se o tênis rasga, você vai comprar um tênis novo. Ainda que ele fez algo errado. Porque seu filho tem sua genética. Você não pode negar. É seu filho. Isso é graça. Que fez que fez a criança para ser teu filho? Nada. Ele só nasceu. Foi gerado, Foi né? gerado. Você decidiu gerar um filho. Então, o que acontece? Diz a palavra em João capítulo 1, versículo 12, diz que aqueles que receberam, né? Que aqueles que receberam e creram no seu nome foi dado o poder de serem filhos de Deus. Não por carne, não por vontade de homem, de sangue, mas sim de Deus. Sim. Então, Deus decidiu que você fosse seu filho. Quando você recebe a Cristo, você sai da misericórdia. Você sai dessa misericórdia. Você sai dessa miséria. A misericórdia é para aqueles que não são filhos. Exatamente. Né? Exemplo, você olha e você vê uma pessoa tá roubando, né? Tá roubando ou matou alguém. Essa pessoa sai correndo, mas Deus falou, nossa, vou cortar o ar para esse homem, né? Eu vou deixar sem ar para ele, todo mundo vai seguir respirando, mas ele não vai respirar mais. Não, a palavra fala que o sol sai sobre justos e injustos. Então, Deus, isso se chama misericórdia. Deus está esperando que em algum momento você acorde, em algum momento você pense e você fala, cara, por que eu sigo vivo? Porque ainda estou aqui. Essa é a misericórdia. Mas quando você já passa a ser filho de Deus, você senta na mesa. Tudo está servido para você, tudo é seu, tudo já te pertence. Por isso que eu quero falar, estamos fugindo um pouco do tema, mas tem a ver com a graça, tá? Vamos começar a falar algumas coisas, porque isso tem muito a ver. Quero que você entenda o que vamos falar aqui em Levítico. Muitas pessoas, eu fico impressionado. Uma vez eu estava em um lugar e estava ministrando, ainda me lembro.
E tinha uma moça, uma cantora aí, estava falando para eles se humilhar e que eles tinham que buscar o Senhor de todo o coração. E ela todo mundo, era um chororô impressionante. Se humilha. Se humilha. E eu estava sentado, eu falava, e Deus me falava, eu não gosto disso. E não falamos que não é para não se humilhar, mas Sim. o jeito que ele fazia, que essa pessoa fazia, era como... Você nada. Você nada. Você é uma minhoca. É isso, né? É uma minhoca. Cuspe-me, Deus. Era praticamente falando. falando... Pode me cuspir. Entende? De verdade. Esse era o ambiente. Sou uma barata. Meu Deus. Isso Aí eu comecei a ficar assim. Falei, não. Imagina. Se Deus cuida de uma árvore, de um animal, por que Deus vai pensar que nós somos qualquer coisa? Aí ela ministrou, aí eu levantei, né? Eu não aguentei. Aí eu fui lá e o Senhor falou, você vai orar, vai falar. Aí eu peguei o microfone e falei assim, imagina, todo mundo... Eu falei, imagina. Aí todo mundo parou, né? Aí acabou o choro. Todo mundo ficou se olhando e esse cara aí na frente. É como acabei com a presença, né? Acabei com esse momento de êxtase da presença de Deus. E todo mundo ficou impressionado. Aí eu comecei a falar, eu quero te dar um exemplo. Quero que você se levante daí. E aí eu comecei a olhar para ele e falei assim, a palavra me garante que nós somos filhos de Deus. Então eu quero te ensinar uma coisa. Quero te dar um exemplo. Você tem casa? Sim. Tem paz? Sim. Tudo bem. Quando você vai e quer comer um iogurte, quer comer alguma coisa da geladeira, você se ajoelha diante do seu pai e começa, pai, eu posso comer um iogurte, por favor, me dá um iogurte. Por favor, eu tenho feito tudo que o Senhor falou que eu tinha que fazer. Me dá eu sou obediente. Eu sou obediente. Se você faz isso com seu pai, o pai vai pensar que você pirou. Esse menino, que você vai te perguntar, ou você fumou alguma coisa, ou literalmente você pirou mesmo, né? Endoidou. O que você falaria para seu filho? Para de fazer isso, cara. Tudo que eu comprei, a geladeira, tudo é seu. Vai pega, né? Pega, abre. Quantas vezes você quiser, pode comer. A pergunta é, por que nós fazemos isso? Porque ainda não se revelou a graça de Deus para nós. Você ainda pensa que você tem que fazer méritos para agradar a Deus. E isso não é possível. Nada pode agradar a Deus, só seu filho. Por isso que é tão importante você sair dessa misericórdia e começar a viver na graça, começar a desfrutar do que o Pai já fez, do que Jesus Cristo fez na cruz e Ele nos entregou através do seu sacrifício. Amém? Então, vamos entrar aqui em coisas bem importantes para você desfrutar, para você desfrutar mesmo da graça. Não somente sou salvo pela graça, não, para desfrutar mesmo de Cristo, daquilo que já habita dentro de você. Amor, pode ler? Vamos para Levítico, capítulo 16, versículo 11 ao 17. Levítico 16, versículo 11 ao 17, diz: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá o risco de ser morto. Nossa. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá
7 vezes do sangue com o dedo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro, que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Amém. Amém. Que disse? Então, que estamos falando aqui esta palavra. É Levítico, né? Para alguns Sim. ninguém lê, né? Sim, Porque é muita regra, né? Mas aqui está falando da festa do perdão, né? Do que tinha que fazer. Arão era o sumo sacerdote, que o único, né? Estava aí o tabernáculo, né? Que era uma tenda, né? Sim. E tinha uma parte de fora que era o pátio, né? O átrio, né? Tinha, depois entrando na tenda, tinha outra parte que era o lugar santo, onde, inclusive, antes, no átrio, no pátio, tinha um negocinho, uma vasilha, né, grande, de bronze, onde eles lavavam as mãos, porque eles tinham que entrar limpos, antes de entrar na tenda. Se eles não entravam limpos, caíam mortos, né? Então, eles lavavam as mãos, eles preparavam fora, no pátio, preparavam o boi, né? Depois eles entravam na tenda, estava o lugar santo. Aí havia uns espelhos de bronze, aí tinha o incensário, né? E os espelhos eram Tinha para ver que não havia nada. Tinha né? o candelabro, que tinha 7, né, velas. Então, é toda uma simbologia, todo representa A Cristo, né? Claro. E ele se preparava, ele sacrificava, e aqui fala sobre o propiciatório. E também fala da arca do testemunho, Sim. né? A arca era uma caixa De madeira, né? de madeira e que era forrada em ouro. O que acontecia? Dentro estavam as tábuas da lei, né, que Deus deu para Moisés. Dentro dessa caixa estava, e aí também estava a presença do Senhor. Amém. E o propiciatório era simplesmente a tampa da caixa. E em cima tinha 2 querubins, né, que eram de ouro puro, de uma só peça. E que se chamava também a cadeira da misericórdia. Sim, sim. Então, e tinha 2 querubins que faziam como que estavam cobrindo, Isso. né, essa caixa, que era a arca do testemunho. E o único que agradava o Senhor era o sangue. O sumo sacerdote pegava o sangue do boi e fazia assim 7 vezes. 1, 2, 3, 4. Não, 5. e ele tinha que colocar o incenso. E ele ia todo o tempo com essa fumaça, porque ele não podia ver se a fumaça ia embora, o incenso saía. Ele conseguia ver a presença, ele caía morto. Sim. Então, esse incenso era para quê? Para estar coberto da Olha presença como de era Deus. antes, né? Na antiga aliança, né? No antigo pacto, era todo um ritual, né? Sim. E porque o homem não podia agradar, não havia nada que pudesse agradar. Nada. Era Só o sangue. Na verdade, ele vivia pela misericórdia, né? Literalmente. Porque ele era injusto, era pecador, então não tinha santidade. Tinha outra natureza. Então não era. Se ele via a presença de Deus, caía morto, né? Por isso que quando diz a palavra, que isso é outra coisa, mas é aquilo que estamos falando aqui. Disse que Moisés, disse que Deus falou, eu vou me mostrar para você. E disse que ele foi e se escondeu, né? Disse que ele entrou e disse que ele ficou dentro da rocha. E disse que ele conseguiu ver a Deus, as costas de Deus, porque estava dentro da rocha. A rocha quem que é? Cristo. Entende? Então, bom, aqui vamos entrar em coisas maravilhosas, a riqueza da graça, né? Mas vamos nos focar aqui. Mas tem a ver muito com isso. Não havia nada
nada que como você fala, que pudesse agradar a Deus de nós. Não havia nada. Por Nem um isso pouco. que não é porque Deus gostava de rituais, não. É porque não havia Exatamente. como, não havia outro jeito. Se ele se apresentava tal como era o homem não podia resistir porque tinha outra natureza. Exatamente. Por isso que era necessário que Cristo, seu Filho unigênito, né, Sim. como fala João, João. capítulo 3, versículo 16, né? Nesse momento era unigênito, Sim. tinha que vir em forma de homem, né? Entrar nesse corpo de Jesus de Nazaré, Sim. né? Para que em corpo de carne, semelhança de pecado, né? Como Ele, um cordeiro, né? como um cordeiro, pudesse cumprir a lei e agradar o Senhor e falar amém. Não, Porque a carne redime carne, né? Sim. Somente ele não podia falar agora eu perdoo toda a humanidade e agora eles podem ter a minha natureza, não. Seria um ato injusto, Sim. né? Não, e outra coisa que vamos ver, disse que esse dia do perdão, né? O dia do perdão, no pátio, o sacrifício era público. Todo Sim. mundo conseguia Ele ver preparava, né? Preparava- Todo era feito no pátio. no pátio. Então todo mundo conseguia ver. Esse sacrifício era público. Jesus Cristo morreu na cruz. E como foi o sacrifício? Privado ou público? Público. Tudo representa. Aqui está nos falando o que aconteceria com Jesus Cristo. Amém? Então, aqui entra um assunto bem interessante, né? Por quê? Porque disse que no pátio, no átrio, né, era visível para todo mundo esse sacrifício, né? Mas Deus ordenou que ninguém podia entrar, né, no lugar santo nem no lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote. E aqui entra um assunto bem interessante, porque o sumo sacerdote entrava, né, ele tinha campainhas, né? Então ele caminhava e Sim. o barulho... Din, 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 din. Aí todo mundo Todo sabia. mundo sabia. E com uma corda, Uma né? corda, né? Se, se Deus aceitava, né, a oferta pelo pecado, obviamente ele saía, né? Mas se Deus não aceitava o pecado, todo mundo sabia que Deus não tinha aceitado a oferta pelo pecado, por quê? Porque as campainhas deixavam de soar, né? de se ouvir, deixavam de se ouvir, e aí todo mundo entendia. Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote caía morto. Aí tinha que tirar ele da presença de Deus E como com uma ninguém corda. podia entrar, aí tinha com a corda, uma né? corda, ele tinha que sair de lá, e aí todo mundo entendia que era um ano sem o perdão de Deus. Sabe o que significava estar sem um ano sem o perdão de Deus? É que todos os teus inimigos ganhariam. Você fazendo o que você quiser, poderia trazer até mais exército, ainda assim você não ganharia, porque Deus não estava contigo. As pessoas ficavam doentes. As pessoas ficavam doentes. A lepra entrava no povo. Todas essas coisas, pensa os mais assim terríveis, acontecia por quê? Porque o perdão de Deus não estava sobre eles. Diga que está ao seu lado aí, se você tem alguém do seu lado, sua família, seu marido. Vamos começar a valorizar, né? A graça de Deus. Imagina, uma pessoa quando mentia. Sabe quando as pessoas sabiam que uma pessoa mentia? Porque ela amanhecia com lepra. Então todo Quantos mundo leprosos estão aí? todo mundo sabia que essa pessoa tinha mentido. Por quê? Porque estava com lepra. E essa pessoa tinha que ser afastada 7 dias, fora do acampamento. Ela tinha que estar fora, ninguém, só davam comida para ela, mas ninguém podia estar com ela. 7 dias fora da sua família, fora do acampamento, falando com ninguém. Gente, vamos dar valor àquilo que Cristo fez na cruz e vamos desfrutar. Não podemos abusar da graça. Amém? Temos que começar a valorizar a graça. A graça é Cristo. Quando você rejeita a graça, você está rejeitando a Cristo.
Amém? Vamos entrar aqui. Então Deus ordenou amor, né? Deus ordenou que o sumo sacerdote tinha que entrar, né? Por que Deus ordenou isso, amor? Por quê? Porque o sumo sacerdote, o sacrifício, tudo, né, representava o Filho, né, e sua obra redentora. Uau. Então, e diz a palavra, né, que até quando nós temos a riqueza da nova aliança, né, entendemos, nós podemos ver em todo o Antigo Testamento que está Cristo. Em Hebreus fala que agora Cristo é o sumo sacerdote, né? Então, esse sacrifício, esse sangue, tudo representava o sacrifício que ia acontecer com Cristo, né? Há 2000 anos atrás. Sim. Então, isso era algo muito importante para o Senhor. Não podia dar esse papel, essa responsabilidade para qualquer pessoa. Exatamente. Tinha que ser esse sumo sacerdote. Por isso que é um escolhido, do Senhor. Claro, um escolhido do Senhor. Então, o que temos que entender? Que o sangue, em primeiro lugar, o sacrifício, em primeiro lugar, era para quê? Qual era a vontade? Venho a tirar o primeiro, estabelecer o segundo, né? Mas qual era a vontade do Senhor? De Cristo, né? De Jesus Cristo. De ser sacrificado na cruz. Qual era a vontade? Saciar a vontade do Pai. Fazer a vontade. Era que ele ficasse feliz eternamente. Uau! E aqui vamos entrar em algo maravilhoso. Eu sei que você está me ouvindo, você está pensando muitas coisas. Amém? Mas eu quero te falar, Deus te dará sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação. Amém. No conhecimento de Cristo para poder aprender, para poder desfrutar, para poder receber cada vez mais de Cristo. Gênesis 4, versículo 1 ao 7. Gênesis 4, do versículo 1 ao 7, diz assim: Adão teve relações com Eva, e a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Amém? Aqui quero falar algo bem interessante, bem específico. Caim trouxe uma oferta do seu esforço, tá? E aqui é onde nós queremos entrar, tá? Aqui é onde nós queremos entrar. Por quê? Porque eu sei que você, quando está na misericórdia, você se sente indigno. Você se sente nada. Você literalmente está assumindo a inculpabilidade, você está literalmente preso em uma realidade que não é verdade. Amém? Então eu quero entrar e quero te falar que hoje o Espírito Santo começará a tirar você desse lugar. Pastor, então hoje a misericórdia, nós não temos misericórdia. Não. As pessoas que estão lá fora que não têm Cristo vivem pela misericórdia. Sim. Mas nós que estamos em Cristo vivemos pela graça. Pela graça sois salvos, não Amém. Pela misericórdia.
Dice, e não é pela obra, né? Não é pelas suas obras, mas porque é dom de Deus. Não é um assunto de moralidade. Não é se eu me comporto bem, se eu faço caridade, se eu faço alguma coisa, se eu entrego, eu dou cesta básica todo mês, então eu vou para o céu. Não, ninguém vai ao céu, senão ninguém vai ao Pai, se não é por Jesus Cristo. Amém. Se você não tem Jesus Cristo, quero te falar uma coisa, você não chegará ao Pai. Porque um tema de natureza. Sim, não é um assunto de ser bonzinho, né? Os únicos que entrarão no reino, né, são aqueles que têm a natureza do rei desse reino, Exatamente. que é Deus, né? É como, eu vou entrar, vamos colocar um exemplo para eles entenderem, amor. O reino animal. Tem o reino animal, né? O vegetal. Então, eu vou entrar no reino vegetal. Sim, mas você é quê? Humano, né? Você não, eu vou ser uma árvore agora. Não, meu. Ainda que se sinta, ainda que se sinta uma árvore, você não é. Vão olhar para você e vão ver que você é homem, né? Humano. Olha a laranjeira, olha a árvore de maçã. E você assim. Não sei o que é isso, mas né? não existe isso. O reino o rei e as pessoas, né? E aqueles que compõem o reino têm que ter natureza. Amém? Então, quero te falar isso. Quero que entremos neste aspecto. Por quê? Porque Caim estava querendo agradar a Deus. Pastor, não temos que agradar a Deus, não? Não. Era para mostrar que ele era melhor, né? Do que seu irmão. Então, é isso que Deus não quer. Quando você está na misericórdia, quando eu falava, isso que falava, você está em um ambiente de misericórdia, você tem coisas na sua cabeça, culpabilidade, você tem falta de identidade e você buscará Deus para que Ele faça algo por você e também buscará reconhecimento. Você está buscando ser reconhecido por Deus e esse reconhecimento você vai sentir que é o melhor. Por isso que há muitas pessoas que estudam 5 anos teologia ou fazem algo, e não estou falando que é algo mal, tá? Não estou falando disso, mas estou falando a motivação de estudar teologia é para saber mais e para falar para os outros que você sabe mais, você está nesse lugar querendo agradar a Deus, mas Deus não está se agradando de você. Por quê? Porque Ele colocou querer tanto como realizar. Deus nunca usará nossa vontade, Deus nunca Ele vai se dispor a me ouvir. Por quê? Porque Ele é Deus. Disse a palavra em Romanos 1, disse que Ele é o Criador e nós somos a criatura. A criatura nunca poderá falar para seu Criador o que fazer. Então hoje não somos criaturas, somos uma nova criação, somos filhos de Deus, mas ainda assim nós obedecemos o Espírito Santo. Então não podemos buscar a Deus, não podemos nos render a Deus para querer agradar com nossas forças, com aquilo que nós pensamos que agrada a Deus. Porque Ele vai se agradar de mim, eu vou para o céu. Não é assim. Se você pensa que assim, você está enganado, porque a palavra me fala outra coisa. Por isso que aqui vemos Caim se aproximando de Deus. Mas sabe por que ele está se aproximando? Ele está se aproximando com uma expectativa de ser reconhecido, de querer agradar a Deus, ou não? Mas ele não está buscando a Deus para conhecê-lo, para ter intimidade com Ele. Ele está buscando a Deus só porque tem um problema e ele quer resolver esse problema. Então ele não está buscando ao Deus do problema. Você entende? Ele está buscando que alguém resolva esse problema, porque aí ele vai ficar feliz. Então, quando nós estamos em uma circunstância, em uma situação, com um pensamento de misericórdia, com um pensamento totalmente longe de Deus, que você vê Deus lá em cima, você aqui embaixo, quando você está com esse pensamento, a única coisa que você faz é se afastar cada vez mais de Deus. Não é que Deus se afasta de você, é que você se afasta por causa da mentalidade que você tem. Então, aí é onde nós queremos entrar hoje com você. Porque disse que se agradou da oferta de Abel, amor. Por que não se agradou da oferta de Caim, né? Por quê? Porque Deus rejeita. Quero que você entenda isso. E algo bem interessante, que isso ficou para mim marcante. Deus rejeita não a oferta de Caim. Deus rejeitou o coração de Caim.
O problema nunca será o que você dá, o problema sempre será como você dá. Qual é Atitude. a motivação, qual é a atitude. Entende? Então, hoje, nós temos que entender por que você está fazendo o que está fazendo. Por que você prega? Para que você prega? Por que você anuncia o evangelho? Por que você vai? Por que você oferta? Por que você dá um dízimo? Por que você faz? Para agradar a Deus ou porque você está honrando Ele? Porque você entende, porque você sabe que essa graça manifestada na cruz do Calvário, não temos como pagar. Não há nada que possa agradar a Deus. É algo, quero que você entenda, não havia como, não tínhamos como ser povo. Disse que aquele povo que não era, né, que não éramos povo, mas seríamos por causa daquele que viria. Então, quero que você entenda, a salvação não tem preço. Por isso que é de graça, você não tem como pagar isso. Não tem. Não há dinheiro no mundo, não há dinheiro no universo, não há nada que possa pagar essa salvação em nós, que é Cristo Jesus. Jesus Cristo. Amém? Então, quero que você entenda. Porque aí é onde o diabo te engana, ou não, amor? Aí é onde nós somos enganados. Sim? Porque você procura a Deus para ser reconhecido, procura Ele, busca Ele para ter algo. Quero que você entenda, você busca para ter algo de Deus, mas não a Deus. E isso tem que acabar. Esta é a raiz da religião, querer agradar a Deus com nossas forças. Não é, amor? Ou querer fazer algo sem conhecer o Senhor. Fazer coisas pensando que Deus se agrada, mas como não tem intimidade com Ele, faz o que Ele pensa que o Senhor gosta. Sim. E isso que fez com Caim, né? Não, eu vou me esforçar, sim, porque eu creio que no seu coração era competir com seu irmão, sim, né? Mas ele não conhecia o que o Senhor queria. Mas quando nós temos intimidade com o Senhor, Ele vai fazer. Diz a palavra em Hebreus 13 que é Cristo quem faz através de nós o que é agradável diante do Pai. Então, agora que nós temos Cristo, não é nossa boa intenção, amém, o que nós queremos, o que nós pensamos, é o Senhor quem nos guia, sim, é o Espírito Santo que nos guia toda a verdade, é Ele que nos fala, agora tem que fazer isso, e nos ensina o que é agradável diante do Pai. Amém. Então, quero falar para vocês, esta é a raiz da religião. Querer agradar a Deus. Querer agradar a Deus. Com seu próprio intelecto, com o que ele pensa, né? Sim, que você querendo trazer algo para Deus do seu esforço. Quando nós fazemos isso, quero te falar uma coisa, quero contar um testemunho. Havia uma vez um profeta, Deus mandou ele jejuar 39 dias. Aí ele jejuou 39 dias, e no dia 39, o Senhor apareceu para ele, Jesus Cristo, e falou muitas coisas com ele, é um testemunho maravilhoso. Mas ele decidiu fazer 40 dias. Durante 39 dias, ele não teve, assim, ele bebia só água e não teve nenhum tipo de complicação no seu corpo, né? Não abaixou a pressão, não aconteceu nada. É impressionante isso, não aconteceu nada. Então, no dia 40, ele falou, não, eu vou fazer 40 dias, como todo mundo, Jesus jejuou 40 dias, eu vou fazer o dia 40. Quando chegou o dia 40, ele passou mal, ele vomitou, ele fez... E ele não entendia por que, se 39 dias ele esteve muito bem, porque o dia 40 ele passou mal. Aí perguntou para Deus, e Deus falou simples. Porque eu falei para você fazer 39 dias. O dia 40 foi você que fez, não eu que te mandei a fazer. E por isso que quero que você entenda, nada do nosso esforço agrada a Deus. O único que agradou a Deus foi Cristo. E Ele agora
vive e mora em nós. Por isso que essa é a falsa fé, amor. Essa é a falsa esperança, a falsa paz, o falso descanso, o falso conforto, a falsa confiança. Não, se eu faço algo, A falsa humildade a também. falsa humildade. Não, eu estou aqui para poder ser tratado. Não, o pastor pode falar. Não. E quando começamos a falar, Deus começa a tratar, a primeira coisa que você faz é fechar. Se fechar, fica bravo. Foge, se esconde. Quero que você entenda. Nada agrada a Deus. Somente seu Filho Jesus Cristo. Por isso que ele veio morar dentro de nós. E esse é um assunto que vamos tratar a próxima semana. O propósito de Cristo estar dentro de nós. Primeiro, como falávamos hoje, o sangue é para Deus. O sacrifício de Cristo. Para satisfazer. Para satisfazer. Então, quero te falar uma coisa. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Amém. Por que você ainda se esforça querendo agradar a Deus se não há nada que você possa fazer? Nem jejuar 40 dias. Se Deus te envia a fazer, faz, obviamente, como falava o testemunho anterior. Mas se Deus não te enviou a fazer, se Deus não te enviou a jejuar, se Deus não te enviou a orar por alguém, se Deus não está pedindo algo para você, não faz. Não obriga as pessoas a querer Cristo. Ora por elas. Deixa que o Espírito Santo faça seu trabalho. Ele não precisa da nossa ajuda. Eu posso discernir no Espírito que há pessoas que estão sendo libertas desse esforço, desse peso de querer agradar até as pessoas que estão próximas de você. Deus está te libertando disso. Você tem que viver na graça do Senhor. Você tem que desfrutar a graça do Espírito Santo. Você é o que Deus diz que você é. Sim, e Ele Senhor. fará o que você fará, o que Deus diz que você fará. Fica em paz, teus filhos, tua esposa, teu esposo, todos, tua empresa, tudo que seja que está na tua mão, deixa nas mãos do Senhor. Ele, a sua graça é eterna, é infinita, é maravilhosa. Sim. É Cristo sendo manifestado nas nossas vidas. Então nós temos que entender, não importa se você faz 40 ou faz 50 dias de jejum com uma motivação de querer agradar a Deus. Sabe por quê? Porque nada superará o sacrifício de Cristo. Não há nada que possa superar o sacrifício de Cristo na cruz. Não há nada. Sabe que agrada a Deus? Que você valorize, que você desfrute da graça e daquilo que o Senhor já nos deu na cruz do Calvário. Diz a palavra que somos mais que vencedores em Cristo. Quero dar um exemplo para você entender isso. Havia um homem que estava lutando, né? Em uma luta, em um ringue. Fala ringue, né? Ou não? Sim? E ele, foi uma batalha intensa aí, né? Os socos aí, né? Mas ele ganhou. E ganhou o cinturão. Aí ele foi para casa, feliz, vencedor. Aí ele bateu na porta da sua casa e quem abriu? Sua esposa. Aí a esposa pulou nos braços dele, muito feliz, né? Alegre. E ela falou, você é um vencedor. Ele falou, sim, eu sou um vencedor. Mas você é mais que vencedora. Ele falou, por quê? Ela falou, por quê? Porque eu lutei, eu ganhei o cinturão. Eu recebi os socos. Eu recebi os socos, né? Mas você desfrutará do que eu ganhei. Quero te falar uma coisa. Cristo já venceu todas as coisas que você não pode vencer na cruz do Calvário. Ele já agradou o Pai. Não precisamos fazer algo para agradar a Deus. Eu vou tirar um sorriso de Deus. Gente, quando Deus nos olha, não olha a nós, olha seu Filho a nós. Amém. Nós somos aceitos pelo amado. Se o amado de Deus não está dentro de nós, nós não podemos tirar um sorriso de ninguém. Faça o que você faça, faz. Deus não te vê. Deus vê duas pessoas de cima. Os que estão
e no pecado, na morte, em Adão, os que estão em Cristo, na graça e no poder dele, Amém. na vida dele, no espírito dele. Ele não vê pessoas, ele vê duas pessoas de cima, Adão ou Cristo. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Abel, vamos terminar, né, amor? Estamos terminando, mas queremos falar. Abel, o que fez Abel, amor? Abel... Que foi o único que fez demonstra, Abel? Qual né, foi o esforço de Abel? Nenhum, ele só... O único que fez, né? Eu creio que ele tinha intimidade com o Senhor. Conhecia Deus. Né? Conhecia o que dele se agradava. Ele pegou um cordeiro, olha, um cordeiro, o primogênito e o mais lindo, o mais gordinho, o mais perfeito. E ele levou, né? Então, seu único trabalho foi cuidar desse cordeiro. Cuidar o cordeiro até que ficasse bem gordinho, bem alimentado, né? E ofereceu ao Senhor. Qual foi o esforço dele? Só cuidar, só desfrutar desse cordeiro. Gente, parem, né? Tem que parar de querer se esforçar. Nada do que você possa fazer com suas forças agrada a Deus, somente seu filho. E algo importante relacionado com que o pastor Carlos falava sobre Romanos 8. Quando você tenta agradar o Senhor com suas forças, com seu próprio esforço, eu vou me esforçar, eu vou colocar um pensamento, eu não vou falar mais isso, e vou me esforçar, e vou me esforçar. É como você lutar contra a lei de gravidade. Amém. Se eu pego o celular, eu falar, eu vou colocar o celular aqui, vou ficar toda a vida sem que ele caia. Você vai estar aqui 2 minutos, eu posso estar aqui 3, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora e já não vai dar mais. Porque lutar com tua própria força, com uma lei, sim, isso é impossível. Mas os astronautas fizeram um foguete, né? E aí pegaram e lutaram contra a lei de gravidade e saíram para a atmosfera. Esse foguete, né, representa Cristo. E os astronautas somos nós, por isso que fala, né, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós agora estamos em Cristo. Isso Ele que agrada o Senhor. Ele quem lei, faz. Né, do pecado. Porque a lei do Espírito de vida, venceu, né? A lei do pecado e da morte. Então, se você tenta se esforçar, fazer um treinamento mental, praticamente para agradar o Senhor, para não falar coisas ruins. Hoje eu vou fazer um monte, vou pregar para as pessoas, eu serei um testemunho hoje. Eu quero te falar, a primeira coisa que você vai ter um problema. Você vai toda feliz. Você sai de casa, um cachorro te morde. Você sai de casa, pisou cocô de um cachorro. Chega no trabalho atrasado. Já leva aí uma como se fala? Uma advertência. Mas você saiu de casa falando esse será o melhor dia. Meio-dia você quer acabar, você quer parar o mundo e descer. Na verdade que esse é o melhor dia para entregar tua vida ao Senhor. Esse que eu ia falar agora. Esse melhor dia para manifestar a Cristo. Não é para você, mas sim o melhor dia para você entender que sem Cristo não podemos fazer nada. Amém. Fora de mim, nada podeis fazer. amém.